Olá, estamos iniciando mais um Palavra do Dia, iniciativa do Ministério de Comunicação da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Hoje, falando sobre o tema A Morte e a Ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Sofrimento, morte e ressurreição de Jesus. Estamos numa semana muito especial para os cristãos. Na sexta-feira, conhecida como Sexta-feira da Paixão, os cristãos relembram o sacrifício, a paixão de Cristo, os sofrimentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E no domingo, cristãos do mundo inteiro celebram a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, qual é o significado disso tudo? Por que é que foi necessário Jesus sofrer e morrer? Por que é que foi necessário Jesus ressuscitar dentre os mortos? Muitos até celebram a ressurreição, até respeitam a chamada paixão de Cristo, mas não entendem o real significado e as implicações destas verdades bíblicas, desses acontecimentos históricos. Por que foi necessário Jesus sofrer e morrer, primeiramente? Foi necessário para que a justiça de Deus e o amor de Deus fossem reconciliados. Verdade é que o ser humano que fora criado por Deus sem pecado, ele pecou contra Deus. Nós lemos em Gênesis 3 que Adão desobedeceu ao Senhor, pecou contra Deus, e por ser Adão representante da raça humana, ele condenou toda a raça humana. De forma que aprove a Deus, para salvar o seu povo, enviar Jesus Cristo, seu Filho unigênito. O pecado distancia, o pecado separa o homem de Deus, e o pecado condena o homem à morte eterna. Nós lemos o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E também Paulo, na mesma epístola aos Romanos, no capítulo 6, verso 23, escreve que o salário do pecado é a morte. Então o homem, por causa do pecado, está separado de Deus e condenado à morte eterna. A morte eterna significa a separação eterna de Deus. Mas Deus, desejando e resolvendo salvar o seu povo, ele envia o seu Filho unigênito. Jesus vem na forma humana para representar homens, representar seres humanos, homens e mulheres do seu povo. Jesus então vem para pagar o preço. Foi necessário Jesus sofrer, foi necessário Jesus morrer, para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Dr. Ernest Maia Pereira da Costa acertadamente escreve no seu livro Eu Creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, as seguintes palavras: na cruz, misericórdia, misericórdia e a justiça divina são reconciliadas, são expressas e eternamente reconciliadas. O santo amor de Deus é satisfeito. Na cruz, o amor de Deus é satisfeito. Então, queridos, é exatamente por isso que foi necessário Jesus sofrer e morrer. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso nos traz esperança. A esperança de que em Cristo Jesus já não há condenação, como Paulo escreve em Romanos 8, versículo 1. Em Cristo Jesus não há nenhuma condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por causa não dos nossos méritos, não dos nossos feitos, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz, por causa dos seus sofrimentos, por causa do seu sangue precioso, derramado, vertido naquela cruz, que purifica pecados. Então, nós temos como significado da morte de Cristo, o pagamento da dívida. Exatamente por isso que Jesus na cruz exclama, tetelestai, foi consumado, está consumado, a dívida foi paga. Você tem vivido nessa perspectiva de que em Cristo Jesus há perdão de pecados, há cancelamento, pagamento da dívida. Em Cristo Jesus, a justiça divina foi satisfeita e o amor de Deus foi satisfeito. Mas, queridos amigos e irmãos, se Jesus apenas tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, ele não teria, logicamente, vencido a morte. E foi porque Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou, que ele garantiu para o seu povo a vida eterna, a ressurreição. O apóstolo Paulo, combatendo uma heresia que circulava na igreja de Corinto nos seus dias, escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 15, contra essa heresia. A heresia era que não haveria ressurreição no último dia.
Então o apóstolo Paulo argumenta: se não haverá ressurreição no último dia, então Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, é vã a vossa fé, a vossa esperança. Quem morreu no Senhor está perdido. E se a nossa esperança em Cristo Jesus for apenas nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas o apóstolo Paulo, meus irmãos, vai escrever no versículo de número 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Jesus ressuscitou e nos garante a esperança da vida eterna. Ele é a nossa esperança, porque Jesus sofreu, morreu, pagou o preço, satisfez a justiça de Deus e ressuscitou vencendo a morte. Nós, os que estamos em Cristo Jesus, nós, povo do Senhor, temos esperança. Não esperança nesta vida, não esperança nas coisas desta vida, mas esperança no Senhor. A minha pergunta para você é: você tem compreendido o significado dos sofrimentos e da morte de Jesus? Você tem compreendido o significado da ressurreição do nosso Senhor Jesus? Você tem vivido com esperança no Senhor? Jesus Cristo é a sua esperança? Está em Jesus Cristo a sua esperança? Nós só seremos verdadeiramente felizes tendo esperança no Senhor Jesus, que sofreu, que morreu em nosso lugar e em nosso favor, e que ressuscitou, vencendo a morte, garantindo ao seu povo, às suas ovelhas, a vida eterna. Jesus Cristo mesmo disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Você está em Cristo Jesus, você tem esperança da vida eterna, você só poderá ter esperança da vida eterna se a sua esperança estiver baseada, fundamentada no sacrifício de Jesus e na ressurreição de Jesus. Queridos, nesta época tão importante para nós cristãos, precisamos entender o real significado dos sofrimentos, da morte e da ressurreição de Jesus. Que esteja nele a sua esperança. Que Deus muito abençoe, no nome daquele que morreu em nosso lugar, que sofreu em nosso favor, que pagou o preço, daquele que pagou toda a dívida, no nome daquele que venceu a morte, que ressuscitou, nos garantindo a vida eterna. No nome de Jesus. Amém.